Olá pessoal, tudo bem? Vem cá comigo refletir um pouco com o evangelista Wellington Ramos, para a gente chegar ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, das verdades espirituais, a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus. Quantas coisas foram criadas, né? Que tiram as pessoas do que o Evangelho nos orienta. Quantas coisas o diabo criou com a sutileza de que é de Deus, de que é meio para chegar a Deus. Quantos meios, quantas coisas o diabo criou em nome de verdade de Deus para tirar o povo da verdade do Evangelho, o verdadeiro meio por onde o homem encontra a direção para Deus. O conhecimento que o homem precisa ter da verdade de Deus está no Evangelho. E aí eu quero convidar vocês para a gente trabalhar aqui o raciocínio, não é? Trabalhar aqui a lógica, trabalhar aqui examinando, olhando, observando a palavra, para a gente ver o que a palavra nos ensina dentro daquilo que Deus ele quer que a gente conheça e siga. Para a gente compreender, entender e conhecer a verdade de Deus, que Ele nos dá a direção, nos mostrando o caminho, nos mostrando a saída ao meio, nos mostrando a condição de vida com Ele novamente. Por onde Deus nos orienta a ir, por onde Deus nos orienta a estar, para voltar novamente à vida com Ele, esta vida que a humanidade perdeu, que a humanidade está separada. E o Evangelho ele nos mostra essa verdade que precisamos conhecer. Essa verdade ela está revelada no Evangelho, que foi Jesus quem veio trazendo as boas novas, a revelação de Deus por onde o homem conhece a verdade para alcançar a graça de Deus, vieram por Jesus Cristo. Não vieram por nenhum anjo, nenhum espírito, nenhum profeta, nenhuma revelação, nenhuma visão de nenhum líder ou nenhum membro de igreja ou religião nenhuma. A verdade de Deus veio pelo próprio Deus, na pessoa bendita e gloriosa de seu Filho Jesus Cristo, que é a imagem e semelhança do Deus invisível. Tudo que nós precisamos conhecer para que a nossa vida volte novamente à ligação com Deus, para que a gente volte na direção de Deus, para que a gente saia da maldição, para que a gente possa encontrar o caminho de volta para Deus, está em Cristo, revelado por Ele. Agora, eu quero convidar vocês para vocês entenderem comigo aqui. Observe uma coisa. Quantas coisas são criadas em nome de Deus, de obra de Deus, de casa de Deus, de oferenda, de sacrifício, de louvor, de adoração a Deus. Quantas coisas são criadas em nome de meios para Deus, de serviço, de obra de Deus. Quantos objetos são criados como sagrados, como objetos que vai trazer bênção, que vai trazer o operar de Deus. Quantas coisas, quantos homens se levantam para ensinar coisas que dizem que é Deus que está revelando, Deus que está trazendo, Deus que está dando visão, Deus que está decretando. Meus amados, despertem e saiam da mentira, vão conhecer a verdade, e nessa verdade está. A verdade de Deus é Jesus Cristo. A verdade de Deus é o que o Evangelho nos ensina, nos informa, para que a gente siga para a direção com Deus, pelo que o Evangelho nos conduz. É o Evangelho que nós precisamos ouvir e conhecer para estar em Deus. Então, olha quantas coisas foi colocada, irmãos. Olha quantos meios são criados. Agora vem cá. Vamos trabalhar aqui um pouco agora da razão e da lógica dentro do conhecimento de Deus. Daquilo que Deus nos mostra, daquilo que Deus nos orienta. Vamos lá, vem comigo aqui. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade de Deus, o Evangelho da salvação. Vamos lá. Eu pergunto a você. Pare para ouvir agora. Pare para analisar comigo. E tente me responder isso que eu vou perguntar a você. Várias coisas. Vou fazer vários questionamentos aqui.
Da onde é que foi tirada essa ideia de rosário? Não é? Como meio, rosário, terço, para o povo estar ali na penitência de reza, de oração, como se fosse meio de graça para Deus. Da onde foi tirada essa ideia de escapulário? Um cordãozinho que se usa dizendo que é sagrado, que é meio de salvação, que é proteção para salvação. Da onde tiraram isso? Vem cá comigo. Da onde tiraram essa ideia de que você tem que fazer um ritual, um cerimonial para Deus te abençoar? Você tem que participar de campanha, de pacto, de voto. Você tem que estar dentro de uma igreja, dentro dos movimentos religiosos, porque ali Deus vai mandar a bênção. Vem cá, da onde é que tiraram isso? Não foi da verdade, porque isso é mentira. Isso não condiz com a verdade. Nada disso que as religiões ensinam para o povo é principiado na verdade. Isso é principiado na mentira. Vamos lá. Da onde foi que tiraram esse conceito, essa ideia de que alguma instituição religiosa, algum lugar geográfico de alvenaria é casa de Deus? Que é nesse ambiente místico que Deus opera e faz curas e milagres e etc. Eu pergunto, da onde tiraram isso? Isso não vem da verdade, isso vem da mentira. Essa história, essa ideia, esse princípio, esse conceito que o povo tem sido ensinado e praticado, vivido, de que algum lugar, ambiente religioso, instituição é casa de Deus, é o lugar onde você vai servir a Deus, é o lugar onde você centraliza a sua vida no viver, no consagrando, naquele ambiente, é para Deus. Quem disse isso? Da onde é que esse povo tira essa ideia de que tem que ser batizado dentro de água no cerimonial religioso feito pelo homem para que possa ser salvo, ser remido dos pecados, inserido no reino de Deus? Isso não é tirado da verdade do Evangelho. Isso é influenciado pela mentira do diabo. Isso é colocado na base, no princípio da mentira de Satanás. O Evangelho não ensina nada disso. As pessoas aí estão sendo ensinadas de que tem que viver penitência, sacrifício, flagelo, dentro de religião, cumprindo obrigação, tarefa, ordenança, meta, regra, para poder Deus abençoar, ser agraciado. Da onde tiraram isso, irmãos? Jesus não ensinou nada disso. Todos esses ensinos malditos do inferno que é levado para o povo dentro das religiões, não vem da verdade, é da mentira, é do diabo. A verdade é Cristo. Tudo aquilo que não vem do ensinamento de Cristo é do diabo. E é a palavra que me autoriza a dizer isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Esse ensino não vem de Deus. Esse homem não está a serviço do reino de Deus. Todo aquele que está pregando tudo contrário ao Evangelho está a serviço do reino das trevas, sendo influenciado a trazer ensinos, doutrina de demônios, por espíritos enganadores. Eu pergunto, irmão, a gente tem que buscar o conhecimento da verdade, e a verdade não está ali, aqui, nem acolá, a verdade é Cristo. A verdade não é o que prega nessa ou naquela igreja, a verdade é o que Cristo pregou. Nós temos que voltar-se para Cristo, aprender de Cristo, seguir a Cristo, ser guiado por Cristo e estar sob o senhorio de Cristo. Não é dentro de nenhuma verdade religiosa, de nenhuma instituição religiosa. Irmãos, é muito sério o que eu estou aqui trazendo para vocês. Voltei aqui que agora o nariz ficou coçando, deu uma gripe. Mas vamos lá. Vem comigo raciocinar, analisar, observar, para que tu chegues ao esclarecimento da vontade de Deus, para que tu tenhas o conhecimento da verdade de Deus, para que você possa ser livre da mentira, para que você
Seja liberto dessa penitência, desse flagelo, dessa obrigação religiosa, dentro desse legalismo religioso que você vive com a sua vida devota e praticante, a obra de igreja, de religião, como se fosse de Deus. Você precisa conhecer a verdade para sair dessa cegueira espiritual, para sair desse engano, para sair dessa mentira. Você precisa conhecer a verdade. A verdade que você precisa conhecer não está no teu pastor, na tua igreja, no teu conceito, no teu valor, nos teus princípios, na tua cultura, na tua tradição. A verdade que você precisa conhecer é Jesus, o que ele ensinou. Vai brincar, eu estou gravando. A verdade é essa. Essa é a verdade que nós precisamos conhecer. A verdade em relação à nossa vida com Deus. A verdade em relação ao nosso viver de fé com Deus. A verdade em relação à nossa aprovação por Deus. Tudo isso nós encontramos e aprendemos em Cristo, com Cristo, por Cristo. De onde é que tiraram esses ensinamentos? Cada religião cria uma regra, cria um princípio, cria um valor, cria um meio, um caminho, uma forma do povo ser agraciado por Deus. Cada religião estabelece para o povo, não, você tem que rezar o texto, o outro não, você tem que praticar a penitência do rosário, você tem que usar escapulário. Não, você tem que ir para a campanha das 7 semanas para Deus te abençoar, campanha da marcha, campanha da vitória. Não, você tem que subir o monte porque lá Deus vai te encontrar, vai ser mais forte a presença de Deus. Não, você tem que estar na igreja fazendo o trabalho porque ali é o lugar onde tu encontra Deus, porque é a casa de Deus. Aonde é que esse povo tiraram essa ideia? Da onde tiraram esses princípios? Da verdade que é Cristo? Do Evangelho de Cristo? Não. O povo hoje tudo escravizado dentro de serviço, de tarefa, de devoção, de obrigação religiosa, entendendo, sendo instruído que é para Deus. Quem te ensinou isso não foi Jesus, irmão. Quem está te levando a essa escravidão, essa vida formal, maldita, religiosa, é o diabo através dos homens que estão perdidos do conhecimento de Deus e levando vocês à perdição dentro desse entendimento, desse conhecimento que vocês estão seguindo e sendo instruídos. Doutrina de demônios. Hoje a gente vê as propagandas religiosas mandando o povo buscar culto de Arca da Aliança. É culto onde o povo vai ter que levar lençol. Tem que levar uma roupa de alguém, uma foto. É tanto misticismo, é tanto paganismo, é tanta coisa anátema o povo vivendo em nome de Deus. E os homens que estão pregando isso dizem que são de Deus, que não tem nada a ver com Deus, esses homens. Não tem compromisso com o Evangelho. Quem é de Deus não é quem está nessa ou naquela igreja que tem o título de pastor, de padre, de papa. Quem é de Deus é quem está compromissado, é quem está em Cristo no Evangelho. Quem é de Deus é quem está pregando a verdade, quem está condenando as obras das trevas. Quem é de Deus é quem tem a mente transformada por Cristo, iluminada pela verdade do Evangelho. Quem é de Deus é quem está liberto porque conheceu a verdade. Não é quem está vivendo dentro de mentira religiosa dizendo que é de Deus. Meus amados irmãos, o pessoal hoje, você vê hoje, classifica aí, vai contando aí quantas religiões tem. Quantas igrejas dentro do sistema religioso evangélico paralela tem? O sistema religioso evangélico, dentro do seu sistema religioso, são várias igrejas. É Assembleia, é Batista, é Presbiteriana, é Congregacional, é Cristã, é Vitória em Cristo, é Igreja Internacional da Graça, Igreja do Cuspe, Igreja Canela de Fogo, Igreja Poder de Deus, Igreja de Avivamento, Igreja Revivificação. É tanta igreja com nomes diferentes para atrair o povo. Agora tudo usando o nome de Deus. Vai para dentro dessas igrejas para ver o que é que tu estás aprendendo, no que tu vai ser formado e instruído. Tenho certeza de uma coisa: discípulo de Cristo tu não vai ser formado. Instruído e aprender de Cristo tu não vai aprender. Tu vai ser mais um escravo do sistema religioso, propriedade do sistema religioso, negócio dos homens dentro da religião, escravizado, manipulado, alienado
pela vida religiosa que tu vai viver pensando que é para Deus, perdido de Deus, e com isso vai te impedir do conhecimento da verdade, porque através da religião você vai negar a verdade, você não vai aceitar a verdade, você vai endurecer o teu coração para a verdade, porque a tua mente vai estar cauterizada com a mentira dentro da religião, seja qual for ela, aonde você pensa que é a verdade de Deus. Rapaz, eu vejo aqui as propagandas na televisão, os cultos de comércio da fé, o povo enchendo igrejas em busca de vitória, de prosperidade, de resposta, de operação de Deus, dentro de um caminho que não vão encontrar Deus, mas os homens mentirosos, os mercenários, os que fazem comércio da fé, que têm os seus lucros pela a ignorância do povo no não conhecer a Deus, propagam que Deus vai operar. Venha para o culto hoje, venha para essa igreja, venha para o trabalho, venha para a campanha, porque Deus vai fazer isso, Deus vai te dar, Deus vai revelar, e tudo mentira, irmão. Aonde não tem a palavra, não tem Deus. Deus vai falar, Deus vai revelar, Deus vai te orientar pela palavra. É a doutrina, é a instrução, não é o movimento de visão de revelação, não é o misticismo que os homens criam dentro dos ambientes, que é corvil de lobos, sinagogas de Satanás, aonde os espíritos enganadores estão operando, usando os homens que dizem que é de Deus, para pregar mentira para o povo, e o povo ficar cada dia mais perdido de Deus, ignorante no coração, sem entendimento de Deus, afastando-se cada vez mais da vida com Deus. Aí você vê, aí você vai, olha, se tu botar a tua visão para vida com Deus por meio da religião católica, tu vai se perder. Se tu botar a tua visão e seguir na direção de uma vida com Deus por meio da religião evangélica, tu vai te perder. Se tu seguir na tua visão numa direção de vida com Deus por meio do Testemunho de Jeová, da Igreja de Mórmon, da doutrina espírita, de qualquer religião, tu vai se perder. A luz por onde devemos ser guiados para uma vida com Deus não é nenhuma religião, igreja ou líder religioso. O guia da nossa vida é Jesus Cristo. Aquele que tem o poder para nos levar a Deus, a quem nós devemos ser guiados por Ele, a quem devemos entregar nossa vida, em quem devemos crer, seguir, se submeter como Senhor das nossas vidas. Aquele que é o mestre, o guru, o oráculo, o guia da nossa vida de fé com Deus é Jesus Cristo. O lugar que nós devemos estar é em Cristo. A nossa vida tem que ser devota, praticante, consagrada. Não é uma vida religiosa dentro de igreja, religião nenhuma. É uma vida consagrada a Cristo, na palavra dele, colocando na nossa vida, no nosso viver, com o próximo. Não é dentro de uma vida religiosa, na formalidade religiosa. O nosso viver para Deus tem que ser vivido pelo entendimento da palavra. Não é pelas obras e práticas religiosas de igreja. Não é pela devoção, consagração a trabalho e tarefa de culto de igreja. A nossa vida de fé com Deus tem que ser vivida com entendimento, submisso, rendido, guiado pela palavra dele. Essa palavra é Jesus. É o que Jesus ensinou. É o que Jesus orientou. É a direção que Jesus nos deu para uma vida com Deus, para encontrar Deus, para chegar a Deus, para estar em Deus. E Jesus não orientou ninguém a ir ali, aqui, acolá, a buscar essa ou aquela igreja ou religião como lugar para encontrar Deus. Jesus, ele sempre levou o povo a buscar um lugar que vai encontrar Deus nele mesmo. Não é em nenhum canto, não é em nenhuma religião, não é em nenhuma vida religiosa. Jesus nunca dirigiu ninguém para ali, aqui ou acolá. Ele sempre estava dizendo: venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, estejam em mim, guardem a minha palavra, aprendam de mim, porque Ele é o local, é o meio, é o lugar que nós devemos estar para uma vida verdadeiramente aprovada, aceita em comunhão com Deus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma instituição religiosa.
Jesus Cristo não nos leva a viver uma vida de devoção dentro de nenhuma igreja ou religião. Jesus Cristo nos leva a estar nele, guardando e praticando a palavra dele. Ele disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não disse a você, você tem que estar ali, você tem que ir para aquela religião que é a verdadeira. O que é que o povo hoje vive discutindo? Qual é a religião verdadeira? Quem é de Deus e quem não é? Aonde é que tem mais poder? Quem é o pastor mais cheio de Deus? Vocês estão perdidos dentro desses caminhos anátemas. Vão buscar conhecer a verdade e estar na verdade que é Jesus. Jesus não mandou ninguém procurar a igreja ou religião verdadeira. Jesus mandou crer nele e conhecer a verdade que liberta, que é ele a quem devemos estar e seguir. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Aprenda isso que Jesus ensinou, rapaz. Deixa de ser incrédulo, rapaz. Deixa de endurecer o teu coração para Cristo. Você diz que crê em Jesus, adora Jesus, é de Jesus, ama Jesus, mas não guarda a palavra de Jesus? Do que adianta dizer Senhor, Senhor e não faz o que Ele manda? Tua vida não está guiada na palavra de Jesus? Tua fé não é principiada na palavra de Jesus? Tu é um discípulo, não é de Jesus? Tu é um discípulo de religião de igreja? Tua fé, tua vida está consagrada e devotada à obrigação que os homens colocam para você viver dentro de igreja. Não é na palavra de Jesus? Vai aprender de Cristo. Jesus não mandou ninguém ir para ali, aqui e acolá. Jesus não mandou ninguém seguir nenhum líder religioso. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja. E Jesus disse, vinde a mim, estejam em mim. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E a nossa vida com Deus tem que ser vivida, não é dentro de igreja. É no nosso viver com a palavra dEle, no nosso viver com o nosso próximo. A vida com Deus não é escravizada no sistema religioso. A vida com Deus é liberta no conhecimento da palavra. Vivendo ela no meu viver com o meu próximo. Não é numa vida centralizada dentro de uma modalidade religiosa. Dentro de uma formalidade religiosa. Dentro de legalismo religioso. A vida com Deus não é estar em culto de igreja de manhã, de tarde e de noite. A vida com Deus não é para campanha, nem para pacto, nem para voto. A vida com Deus não é subir do monte, nem de lugares altos. A vida com Deus é amar o próximo, é ser verdadeiro, é estar com entendimento na palavra, é não se desviar dos valores e princípios do Evangelho, é estar defendendo a fé em Cristo. A vida com Deus é essa, irmão. Quando o Evangelho ilumina o nosso entendimento. A vida com Deus é uma vida de conhecimento, de entendimento. Para não se corromper com os costumes, com os valores, com os preceitos que o mundo vive e prega dentro das religiões, da filosofia, da cultura, de todo o sistema que o mundo está vivendo aí no poder de Satanás. A vida com Deus é uma vida dentro da luz de Deus, que é a palavra dele, que é Jesus, guiado por ele, submisso a ele, reverente a ele, glorificando a nossa vida diante de Deus por ele. Tem muita gente se glorificando porque está diante de Deus, acha que está em Deus, por meio da sua obra, por meio da sua igreja, por meio da sua prática, por meio da sua forma de vestir, por meio do seu costume religioso, por meio da sua tradição religiosa, por meio da sua religião. Tem muita gente que acha que é de Deus porque está dentro das religiões, cantando, vivendo apresentações, vivendo o entretenimento, vivendo as atrações, vivendo as obrigações, as tarefas. Acham que é de Deus porque estão escravizando, devotando sua vida dentro de uma obrigação religiosa. Não. Você está perdido no entendimento da verdade que liberta. Ser de Deus não é por esse caminho. Ao contrário, os muitos que serão perdidos, que serão decepcionados, os muitos que vão receber a vergonha e o desprezo eterno no final do labor desta vida, são aqueles que estão dentro de religiões. Porque esses estão com o coração endurecido para a verdade. Esses estão com a mente cauterizada na mentira, pensando que são de Deus, estão em Deus. Mas não por Cristo, pelas igrejas, pela religião, pela sua vida de devoção religiosa. Eles se gloriam nisso, dizendo que é de Deus.
que merece o bem de Deus, porque eles vivem a prática e a devoção religiosa. Ser de Deus é reconhecer o favor que Deus operou, o caminho que Ele colocou, a porta que Ele abriu para que nós tenhamos acesso a Deus, o meio que Ele nos deu para ser aceito por Ele e estar na presença dEle. Ser de Deus é conhecer Jesus Cristo e se converter a Ele verdadeiramente. E saber que a minha vida está em Deus. Não é por essa ou aquela igreja. Não é por esse ou aquele sacrifício religioso. Não é por essa ou aquela devoção. Não é por esse ou por aquele valor que eu tenho dentro da minha pessoa. Não é pela minha virtude. Não é pelos meus méritos. Eu me engloreio de minha vida hoje estar verdadeiramente na proteção divina. Porque Cristo é o meu protetor. Cristo é o meu Salvador. Cristo é quem me resgata. Cristo é quem me justifica. Cristo é quem me santifica. Cristo é quem me faz ser aceito pelo Pai. Eu só sou aceito por Deus através de Jesus. Jesus é o único mediador, é o único Salvador, é o único que pode socorrer a vida miserável do ser humano que está precisando de socorro. E Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Jesus não manda ir à igreja, Jesus não manda ir a santo, Jesus não manda ir a anjo, Jesus não manda fazer culto, Jesus não manda ir para campanha, Jesus não manda ir para monte, nem para igreja nenhuma. Jesus chama o homem para ir a Ele, convertido, arrependido, com o entendimento de que Ele é a minha segurança, é o meu socorro que eu preciso para me salvar, me livrar e me guardar, para não sofrer o mal quando deste mundo partir. Então, quantos ensinos que tem aí em nome de Deus? Vai analisar o princípio desses ensinos. Aonde estão fundamentados? Não é em Cristo, na verdade de Deus. Estão fundamentados nos princípios, nos valores de religião de igreja. Não é em Jesus. Você tem que se converter a Cristo ouvindo, crendo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Tudo que Jesus ensinou, a doutrina de Cristo, é esse o ensinamento que nos leva a andar no caminho da salvação. E quem não tiver nessa doutrina, não está em Cristo. Está perdido. Nenhum outro meio há. O Evangelho de Cristo é quem nos dá o conhecimento para essa salvação. Não há dois meios de salvação. A salvação de Deus para o homem na terra não foi através de uma igreja, não é através de boa obra, não é através de penitência, sacrifício ou flagelo que o povo faz, não é através de nenhum ritual, de nenhum cerimonial, não é através de culto, nem de oferenda dentro de nenhuma religião, nem de sacrifício religioso. A salvação de Deus, o meio que leva o homem a Deus, o meio que faz o homem alcançar o perdão de Deus e a graça de Deus, não é por nenhum sacrifício, nem penitência religiosa, nem nenhuma instituição religiosa. É por meio da fé em Cristo, quando a gente ouve o Evangelho, que nos ensina e nos anuncia o que Deus operou para que a gente possa chegar a Ele. O que Deus operou para que a gente possa chegar a Ele é o Evangelho que informa. O Evangelho que informa o meio de salvação, o lugar seguro e aonde devemos ir e estar para a vida segura em Deus, guardada, protegida no esconderijo do Altíssimo, para que venhamos descansar na sombra do Onipotente, quando deste mundo partir para a eternidade. A vida não acaba, ninguém vai para purgatório, ninguém vai para paraíso na terra. Só existe dois destinos eternos, céu ou inferno. Céu é o lugar de descanso, inferno é o lugar de tormento. Mas para o céu não é quem é dessa daquela igreja, não é quem é bonzinho ou faz obra de caridade. Para o céu só vai todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus para a remissão dos pecados. É aquele que creu em Cristo pela obra de Deus na cruz do Calvário para essa finalidade: proporcionar ao homem perdido, julgado e condenado o perdão de Deus para ele ser absolvido do juízo e livre da condenação. É por Jesus e em Jesus que nós estamos em Deus indo para a salvação. Que Deus abençoe vocês e que vocês meditem nessa orientação, nesse esclarecimento que foi levado para você agora.
Meu amigo Carlos Eduardo novamente. Dudu, boa noite, Dudu. Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz, a família vai bem. E Deus nos abençoando, nos dando livramento. Amém, Dudu? Estamos aí orando por você e por todos aqueles que precisam do conhecimento que liberta para uma vida protegida, guardada em Deus, para quando deste mundo partir, não ir para uma eternidade de juízo, mas ir para uma eternidade de gozo, de paz na vida eterna com Deus. E isso só podemos alcançar se crer e se converter a Jesus Cristo enquanto aqui estivermos, para que isso possa acontecer na nossa vida, a mudança de destino, a mudança da sentença, o juízo sendo livre da nossa vida, através de Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o advogado, Ele é o intercessor, Ele é o socorro bem presente naqueles que estão em perigo. Jesus Cristo é o socorro de toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Clama por Ele, se entrega na mão dEle, se deixa guiar por Ele, e o mais Ele fará nas nossas vidas. Que Deus assim continue nos abençoando agora e sempre. E que a gente venha buscar, entrar pela porta que nos leva a Deus, que é Jesus, enquanto ela ainda está aberta. Enquanto Jesus ainda está dizendo, vinde a mim. Escuta uma coisa. Jesus hoje está dizendo à humanidade, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Mas haverá um dia em que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, todos. O tempo de receber o amor, o tempo de receber a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus é agora, para que não seja tarde amanhã. Jesus está dizendo hoje, vinde a mim, porque Ele quer dar paz na nossa alma. Ele quer dar paz na nossa alma. Mas haverá um dia que Ele vai dizer a muitos, isso é real, isso é verdade, isso está profetizado. Foi o próprio Jesus que disse que vai haver um dia que Ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só quem pode ser livre desse fogo eterno é quem crê em Jesus enquanto é tempo, enquanto ainda está o tempo da graça de Deus sendo oferecida ao homem. Essa graça de Deus é o favor para o homem alcançar a salvação. É a salvação que Deus oferece de graça para o homem perdido, julgado e condenado ser livre desse juízo, dessa condenação. Esse favor é Cristo. Por isso que Jesus disse, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Porque não aceitaram a verdade para se salvar. Preferiram continuar na mentira. Em nome de Deus, uma mentira do diabo pregada como verdade de Deus. Amaram mais a mentira do que a verdade. Eu sei, depois eu pego. E é isso que vai acontecer, irmão. A Bíblia tem revelado isso. Dê uma lidinha lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. Serão condenados, permanecerão condenados, irão à condenação, porque não creram na verdade para se salvar. Foi o que Jesus disse, prega o evangelho, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Foi o que Jesus disse, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. A condenação é uma realidade, a salvação também é uma realidade. Condenação é para quem permanece na mentira, no engano. Salvação é para quem conhece a verdade e se converte a ela, que é Cristo. E que Deus continue abençoando a todos que estão sempre aqui ouvindo e assistindo os vídeos de instruções do evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregando a verdade do evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Estamos juntos aí sempre, aqui no Face, no YouTube, no Kawaii, em todas as plataformas da internet. Estamos levando o ensino e a instrução da palavra de Deus para iluminar a mente daqueles que estão com o entendimento entenebrecido, escravizado, aprisionado, cego por Satanás, caminhando para a perdição eterna. Que a luz de Deus ilumine a tua vida, o teu caminho, o teu entendimento, e você passe a ser guiado por ela, que é Jesus.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Essa palavra é Jesus. Jesus disse, quem me segue, Jesus disse, não andará nas trevas, mas passou das trevas para a luz. Que você passe das trevas para a luz. Venha para Jesus, esteja em Jesus, creia em Jesus, siga Jesus, consagre e devote sua vida a Jesus. Não há uma religião, nenhuma instituição religiosa ou igreja nenhuma. Amém?